novidades. Eu sei que eu sou um pouco menor do que você esperava. Eu tenho 1,54, mas eu estou muito feliz com os meus 1,54 de estar aqui conversando com vocês. É um prazer ministrar a palavra do Senhor. Eu sou apaixonada por ela. Ai, que legal isso. Para quem não me conhece, então, meu nome é Roberta. Eu tenho 24 anos. É que eu fiz há pouco. 24 anos. Eu sou de Farroupilha e eu tenho viajado aí pelo Brasil ensinando o povo de Deus que Ele é verdadeiro. Sabe, eu sinto muito que nessa noite o Senhor ele vai quebrar muitas mentiras e eu amo quando isso acontece. Na verdade, isso sempre acontece, mas eu sinto algo específico a respeito de quebra de mentiras. Porque eu conheço muitos cristãos, eu tenho muitos amigos cristãos que estão há anos na igreja e eles andam sobre mentiras. Eu estou muito grata que eu tenho um guitarrista comigo. Eu ia até solicitar um músico para ficar comigo, porque eu gosto de ter alguém tocando, não para te emocionar, ou para tocar o seu coração, ou para fazer você chorar. Porque eu aprendi que os músicos também são intercessores, amém? Você conhece a história de Davi? Davi tocava a harpa e expulsava os demônios de Saul. Então, enquanto eu ministro a você, ele também está intercedendo pelo que está acontecendo aqui. É por isso, tem algum músico aqui? Você pode levantar a mão para te ver? Amém. Você sabe que você não toca só um instrumento, você toca o coração de Deus. É por isso que a vida de intimidade com o Senhor de um músico é muito importante. Porque o Senhor flui através do toque de cordas, do toque de pratos, de teclas. Estou aprendendo teclado, é muito legal. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu vou pregar uma mensagem que eu amo. Ela está em João 17, mas antes de você pegar a Bíblia, eu gostaria de fazer algo que eu sempre faço, que é honrar a presença do Espírito Santo, amém? Ele já está aqui. Ele já se faz presente. Às vezes a gente não percebe, esse é o nosso problema. Então é preciso que a gente honre Ele. E quando eu falo em honrar, é você se concentrar e olhar para Ele. Cantares 4:9 diz assim: arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com apenas um olhar de relance, com uma pérola do seu colar. Eu sinto muito que na alegoria de Cantares, porque eu creio na alegoria de Cantares de Salomão, o Senhor diz à noiva: um olhar de relance seu arrebata o meu coração. E nessa noite, eu quero que o coração do Senhor seja arrebatado, amém? Porque todos nós não vamos nem só olhar de relance, nós vamos dar nosso tudo a Ele. Por isso eu gostaria de honrar a presença do Espírito Santo. Eu gostaria que você posicionasse as suas mãos como quem recebe um presente. Pode ser no seu colo, pode ser suspenso, como você bem sabe. Eu gosto de fazer assim porque quando eu comecei a fazer assim, eu sempre sentia as minhas mãos queimando, e na verdade eu estou sentindo isso. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que isso significa? É como se eu colocasse a mão no sol e ela ficasse quentinha, sabe? Eu quero liberar isso sobre você, essa sensação. Sabe, às vezes a gente tem essa ideia errada de que Deus é só uma mensagem para a gente pregar. Que Ele não é um Deus pessoal, e na verdade Ele é um Deus pessoal. Ele faz milagres e maravilhas para conquistar multidões, mas Ele também faz milagres e maravilhas para conquistar o seu coração, para te deixar mais cativado por Ele. Nós não andamos sobre sinais, amém? Mas eles tornam o nosso coração ainda mais quentinho, apaixonado pelo Senhor. Então, as minhas mãos estão queimando. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que isso significa? E Ele, de modo muito simples, me explicou que, assim como o sol brilha e eu sinto o calor do sol, é como se o amor do Senhor brilhasse sobre mim e eu pudesse, de modo muito simples e insignificante perto do que realmente isso significa, sentir o amor de Deus sobre mim. Eu quero liberar isso sobre alguns de vocês nessa noite. Eu não sei, nós vamos orar agora, nós vamos honrar a presença do Espírito, mas eu não vou orar sozinha, porque você também vai fazer isso. Nós vamos fazer isso todos juntos, amém? Então, Espírito Santo, obrigada pela honra da sua presença. Obrigada porque você já se faz presente nesse lugar. Obrigada pelo seu amor. Obrigada porque você revela os segredos escondidos do coração do Pai a nós. Eu peço, Espírito Santo, você que é lindo, que é grande, que é presente, eu peço para que, assim como Paulo
orou sobre a igreja de Efésios, eu peço que espírito de sabedoria e revelação do conhecimento de quem você é esteja sobre nós. Senhor, abra os olhos do entendimento dos seus filhos nessa noite. Abre os olhos, ilumina os olhos dos seus filhos, para que eles vejam a verdade de quem você é. Para que eles tenham encontros pessoais com a sua verdade nessa noite. E para que mentiras sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. Nós amamos você. Nós dependemos de você. Nós estamos aqui por sua causa, Senhor. Nós não viemos aqui porque é a Roberta que está pregando, não. É porque você está aqui. E você deseja nos tocar. Você sempre deseja se revelar a nós. E nós somos infinitamente gratos por isso. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Deus é totalmente santo, separado, transcendente. E nós precisamos da ajuda dEle para conhecê-lo. Sabe, eu e você, pelo nosso próprio esforço, nós nunca vamos conseguir conhecer Deus. É por isso que nós precisamos da ajuda dEle. É por isso que nós pedimos a ajuda dEle. É por isso que nós pedimos por revelação. Amém? Eu quero que você abra comigo em Hebreus 1. Vamos começar por uma coisa muito legal. Quando olhamos eu e você para Jesus, a Bíblia fala que Ele é a revelação exata de quem Deus é. Isso é maravilhoso e nós vamos entender isso nessa noite. Hebreus 1, do 1 ao 3 eu vou ler. A minha versão é NVT, se você quiser acompanhar. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, ao qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. E pode ser até aí. A Bíblia, esse não é o único versículo que fala que Jesus é a revelação exata de quem Deus é. Sabe o que isso significa? Que eu e você não precisamos supor quem Deus é. Eu e você não precisamos chutar. Será que Deus é assim? Será que Deus pensa assado? Porque Jesus veio. E Ele fez o favor de mostrar como Deus pensa. O tempo inteiro, quando Jesus andou no meio de nós, no meio daquelas pessoas, Ele mostrava como Jesus pensa, como Deus pensa. É a revelação exata de quem Deus é. Amém? Isso me conforta o coração. Porque você pode ver Jesus pegando a lei e explicando a lei. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. Ela me mostra os fariseus, o Senhor explicando a lei, ele dizendo assim, a lei diz assim, não adultere, mas eu te digo, se você olhar para uma mulher, você já está pecando no seu coração. Eu estou fazendo uma baita de uma paráfrase. Ele diz assim, não mate, mas se você se irar no seu coração contra o seu irmão, você já pecou. Ele explica que tudo começa no coração. Ele nunca vem para ser contra a lei, Ele veio para cumprir a lei, para explicar a lei. Ele é um mestre dos mestres. E é por isso que eu sou apaixonada por Deus, porque Ele quer se revelar a nós. O desejo de Deus é revelar quem Ele é a nós. Se essa fosse uma mentira, Ele nunca enviaria Jesus. Eu costumo dizer que Deus enviou Jesus, fez Ele carne, Deus se fez carne e se escreveu para mim. Jesus se escreveu para mim. Sabe, se hoje você sabe da história dele, foi porque ele se fez palavra para que você soubesse quem ele é, como ele é, ou como ele pensa. Isso me faz pensar no desejo dele de acabar com a ignorância humana. Mas às vezes eu e você ainda insistimos em andar nos nossos próprios achismos a respeito de quem ele é. E isso é errado. Nós vamos entender um pouco mais sobre quem Ele é, em nome de Jesus. Sabe, eu tenho algo, as pessoas elas sempre me perguntam, Beta, como eu sei qual é a voz de Deus? É algo muito corrente, corriqueiro. Se eu trocar algumas palavras, vocês me desculpem. Às vezes eu troco umas palavras, aí vocês dão uma risadinha e eu pergunto o que aconteceu, aí vocês me explicam, tá?
Mas quando eu falo da voz de Deus, as pessoas me perguntam, Beta, como eu sei que a voz de Deus é a voz de Deus? Para mim, a voz, ela é muito diferente desse som que você escuta. A voz, ela não é o som que você ouve, ela é o que forma o ser. Sabe, o que você pensa, como você anda, no que você acredita, como você se comunica, no que você... Isso é você. Isso é a sua voz. A voz de alguém são os pensamentos dessa pessoa. Então, quando alguém vem e me diz assim, Beta, como eu sei qual é a voz de Deus? Quando você começa a andar num relacionamento com o Senhor e com a palavra, um relacionamento íntimo com a palavra, você sabe quando aquela vozinha dentro de você é Deus ou não. Porque Deus nunca vai dizer para você algo que Ele não disse na palavra, ou algo que vai contra o caráter dEle. Isso nunca vai acontecer. Então, você quer saber qual que é a voz de Deus? Aprender a discernir o Espírito Santo. Eu tenho uma menina que eu discipulo, ela está aprendendo a andar no Espírito, e eu acho isso lindo. E ela pergunta, como eu sei qual é a voz de Deus? Eu falo, você acha que Deus diria isso para você? Eu acho que Ele diria. Então é Deus. Mas você vê isso na palavra? Eu vejo. Então é Deus. A gente tem essa mania de mistificar as coisas a respeito do Senhor. Se eu passar tempo com você, passar tempo com você e a sua família, passar tempo nessa igreja. Vocês têm reunião de oração aqui? Que vocês se reúnem para orar, reuniões de oração? Tem? Se eu viesse nas reuniões de oração, eu saberia e conheceria vocês muito profundamente. Se eu pudesse ouvir as orações de vocês, eu saberia quais são os seus medos, quais são os seus desejos, o que é que vocês mais têm falta. Eu saberia disso. Sabe, imagina você ouvindo a oração da sua mãe sobre você. Você sabe exatamente tudo que ela teme ao seu respeito, tudo que ela pensa ao seu respeito. Porque na oração você rasga o seu coração. E Jesus orava constantemente. A Bíblia fala que ele se retirava muitas e muitas vezes para orar. Mas o que é que ele orava? Você já se perguntou? O que é que o Senhor ora? Quando ele se retira para Deus falar com Deus. Abre comigo agora sim, em João 17. Eu vou arar o terreno da terra do seu coração. João 17, deixa aberto aí. Eu quero plantar expectativa no seu coração. Por que a gente vai fazer agora? João 17 é a oração de Jesus. É Jesus falando com Deus. Sabe o que isso significa? É uma comunicação entre a Trindade. João 17 tem uma oração que é todinha Jesus falando com Deus. E nós podemos ficar lá de butuca e ouvir o que é que Jesus estava pensando, o que ele estava falando nesse momento. Isso é grandioso. Essa é uma experiência. Essa experiência de ler João 17, ela é impressionante. Impressionante. É Deus falando com Deus pelo poder de Deus. É claro, é objetivo, está escrito para mim e para você. Nesse momento, dando um contexto muito breve, Jesus está prestes a ser crucificado. São capítulos que precedem a crucificação de Jesus. Então, é um momento de total vulnerabilidade de Jesus para com Deus. Total vulnerabilidade. Eu quero que você se coloque no lugar de Jesus. Nesse momento em que você se põe diante do Pai, sabendo que estaria prestes a sofrer até a morte, e morte de cruz, o que é que você pensaria? O que você oraria? Sabe, eu ia pedir muito vulnerável, estou sendo muito vulnerável com vocês, mas eu ia real pedir para Deus me livrar dessa parada. Sabe? Eu ia orar muita coisa sobre mim. Eu ia falar, Deus, sabe, guarda minha família, para que eles não sofram tanto, não sei. Mas ia ser uma oração bem eu. Mas você vai ver que a oração de Jesus foi totalmente diferente. Sabe, eu acho que, se eu não me engano, ele ora 5 versículos só sobre ele. E o resto do capítulo é todo sobre os discípulos e sobre eu e você.
Isso nos mostra muito a respeito do coração de Jesus. E outra coisa muito importante é que esse lugar onde Deus fala com Deus é o lugar mais santo que existe. O lugar onde Deus fala com Deus é o lugar mais santo que existe. Isso significa 3 coisas. A primeira, você pode confiar em cada palavra. Cada palavra dessa oração é verdade. Cada palavrinha, cada vírgula é verdade. Jesus estava falando com o Pai a respeito dos desejos do próprio coração. Isso significa que tudo o que ele estava dizendo e falando com Deus era verdade. Sabe outra coisa? Cada palavra dessa oração vai se tornar realidade. Cada palavra dessa oração é verdade e vai se tornar realidade. E outra coisa que isso significa é a vontade de Deus. Porque Jesus só fazia a vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão comigo, gente? Jesus estava falando da vontade de Deus. É o que Deus quer. É o desejo de Deus. Eu estou arando a terra do seu coração para você receber isso, porque essa experiência que a gente vai viver é impressionante. É como se Jesus estivesse aqui orando e esse lugar estivesse totalmente vazio e você estivesse escondido. É que não dá para se esconder nesse púlpito. Escondido em algum cantinho, só ouvindo o que ele está falando. Isso é maravilhoso. Eu amo isso. Mais alguns pontos. Em algumas Bíblias, a oração, está escrito assim, a oração sacerdotal de Jesus. Não que a gente tenha que levar em consideração os títulozinhos da Bíblia, mas eu quero te fazer entender que realmente essa foi a oração sacerdotal. Sabe, no Antigo Testamento, quando o sacerdote, ele ia expiar os pecados do povo, antes ele orava para que o Senhor perdoasse os próprios pecados. Depois ele orava para que o Senhor perdoasse os pecados da tribo dele, que era a tribo de Levi, sempre um levita fazia isso. E depois ele ia lá então pedir expiação pelo pecado de Israel. E você vai ver que o modelo dessa oração segue exatamente isso. O Senhor é o sumo sacerdote da igreja. Ele é o seu sumo sacerdote. Ele vai lá e expia o teu pecado. Ele expiou o teu pecado. E nós seremos feitos justos através dele. Aleluia. E agora a gente vai ler. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos de verdade para o que a gente vai fazer? A gente vai ver Deus falando com Deus pelo poder de Deus, dizendo verdades que nunca vão mudar. Verdades que se ainda não aconteceram, vão acontecer. Porque nesse lugar, que é o lugar mais santo, não existe mentira. É isso que nós vamos fazer agora. Essa é a palavra de Deus que Ele escreveu para que você soubesse como Ele é e como Ele pensa. Vocês estão prontos? Eu estou muito pronta. João 17, versículo 1, diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou ao céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Jesus tinha pecado algum de quem ele precisasse pedir perdão? Não. Então ele não pede perdão pelos próprios pecados, mas ele pede para que o Senhor o glorifique. O significado da palavra glorificar é tornar público o valor de algo. Às vezes o meu e o teu senso de glória é um pouco diferente. Às vezes você imagina, é ouro, é prata. Mas para o Senhor, glória é tornar o valor de algo público. Jesus, quando ele pediu por glória, ele estava pedindo por impacto naquilo que ele estava fazendo. Gente, eu estou levando vocês para um lugar muito legal, fica aqui comigo. Depois ele fala de autoridade, ele fala que Deus o concedeu autoridade sobre todas as coisas. Toda a autoridade pertence a Jesus. E aí existe algo que eu não sei se você percebeu, mas no versículo 3, que é um dos versículos base no quais eu fundamento a minha vida. Versículo 3
dessa oração diz assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste ao mundo. Sabe essa palavra conhecer? No aramaico, ela significa muito mais. Quando as pessoas traduziram isso para o grego, isso perdeu muito sentido. No aramaico, essa palavra conhecer tem muito mais o sentido de experimentar. Sabe o que significa experimentar? Essa palavra ela é muito intensa no aramaico. Ela diz sobre toque, é cheiro, é sentir. Sabe? É sobre isso que isso fala. E ainda mais, diz que a vida eterna é isso. Experimentar a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste ao mundo. E fala que eu e você nascemos para isso. Eu e você nascemos para conhecer Jesus. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste ao mundo. Gente, não perde isso. Versículo 6. Aqui ele ora sobre os seus discípulos, mas todos nós também somos discípulos de Jesus, amém? A gente pode entender que cada uma dessas palavras também fala a respeito de nós? A gente pode fazer isso? Pode. Então a gente vai ler assim, e você vai prestar muita atenção nisso, porque é impressionante. Eu revelei o Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram Teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que eu tenho vem de Ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de Ti, e creem que Tu me enviaste. A minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a Ti. Tudo o que é meu pertence a Ti, e tudo que é Teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora eu deixo esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a Tua presença. Pai Santo, Tu me deste Teu nome. Agora protege-os com o poder do Teu nome, para que eles sejam unidos assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam dito. Agora eu vou para a Tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a Tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a Tua palavra. Assim como Tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. E aqui é onde eu e você claramente entramos na oração. Eu quero que você saiba que esse é você a partir desse ponto, sem sombra de dúvidas. E lá diz assim: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. E aqui eu quero que você pare. Que evangelho você está lendo? O evangelho de João. E você crê em Deus através do testemunho da mensagem de João. Esse é você, sem sombra de dúvidas. E continuando diz assim: a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Sabe, dá uma pausa. O Senhor podia ter feito um outro Adão, Ele podia ter vindo prontinho do céu para revelar quem Ele é ao mundo. Mas sabe quem que Ele escolheu para fazer isso? A igreja. Ele escolheu a igreja dele para mostrar ao mundo a glória dele, para mostrar ao mundo quem Ele é, como Ele pensa e como Ele anda. Esse é o nosso objetivo.
É isso que a nossa unidade há de fazer. E eu quero te dizer, se você pensa que isso é impossível, eu já estive no seu lugar, mas está na Bíblia. É verdade, eu creio. Está na Bíblia, é verdade, eu creio. Nós acabamos de ler que Ele há de nos fazer um nele. Você sabe o que é ser um? Todos nós, não importa de que igreja você é, não importa qual é a bandeira da sua igreja, nós vamos ser um. Você já parou para meditar nessa verdade? Nós vamos ser um só. E nossa unidade e o nosso amor é de revelar ao mundo quem Ele é. Não há honra, não há glória maior do que essa, meu amigo. Não tem iPhone X ou viagem para o exterior que é mais importante do que isso. Essa mensagem poderosa que eu e você vamos carregar. E não para por aí. Isso não para por aí, ele continua. Versículo 22. Escuta isso. Eu dei a eles a glória que tu me deste para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Não é mais, não é menos, é tanto quanto. E essa é a parte da porção da Escritura que abre o seu cérebro para entender que eu e você, indignos, nós recebemos uma porção do amor que existe na Trindade. Nós fazemos parte disso através de Jesus. Porque o amor de Deus que está sobre o Pai está sobre eu e você. O amor de Deus que está sobre Jesus está sobre nós. O mesmo amor. O mesmo amor. Não muda e continua. E aqui, ele se levanta em desejo. Eu quero que você perceba que ele usa na minha versão. Na sua pode ser uma diferente, mas ele fala, eu quero. Ele diz, eu quero isso. Pai, se eu vou fazer o que eu vou fazer, eis o que eu quero. E ele diz assim, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou. E então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Sabe, isso fala mais do que sobre eternidade. Fala muito mais sobre o teu e o meu destino eterno. Que eles estejam aonde eu estou. Ele não está falando que eles vão para o céu comigo, não. Eu creio muito que está falando sobre os amigos de Deus, que andam com Ele por sobre a terra, que expressam aquilo que a Bíblia não diz quando ela não é aberta para as pessoas. Sabe, aqueles que andam e são a palavra viva, andando em comunhão e unidade com Jesus. E então, eles verão toda a glória, que estou no versículo 24. Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-los. Escuta isso. E então, o teu amor por mim estará neles. E eu estarei neles. O teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. O amor do Pai sobre Jesus está em mim, mas não só isso. Eu tenho Deus dentro de mim. Sabe aquele dia que você disse, eu quero você, Deus. Você é tudo que eu tenho, eu sou podre. Sabe esse dia que você percebeu que você por você mesmo vivia uma vida vazia? Nesse dia você recebeu algo. Você recebeu um selo que vai garantir o seu destino de co-herdeiro com Cristo. Mas esse selo não é só um selo, ele é alguém.
o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que também é Deus, e habita aqui. É dentro, é algo novo. Sabe quando você converte e aí você começa a andar e você pensa, eu acho que isso não é certo, eu não quero fazer. Eu me lembro quando eu me converti, eu vivia uma vida, não era louca, nunca usei drogas, eu gostava muito de beber, mas nunca fui loucona, assim, sabe? Eu era uma filha até certinha, mas eu tinha um relacionamento que já fazia 4 anos, e aí de repente, eu queria parar de fazer algumas coisas nesse relacionamento. Esse desejo brotou de dentro de mim, porque eu percebi que isso desagradava o coração de Deus. O menino não entendeu, mas eu falei, amém, eu encontrei alguém que me ama mais que você, tá tudo certo, vai viver sua vida, que eu tenho muita coisa para viver. Sabe, esse desejo novo, essa coisa nova que acontece dentro. E eu quero que você entenda que se o desejo de Deus era ter você com Ele, por que é que eu e você andamos sobre mentiras? Por que é que a gente escuta aquela vozinha de dentro e fala assim, Deus não me quer? Ah, pecou feio demais agora. Deus se arrependeu de ter salvo você. Pode voltar a viver a sua vidinha que Deus não vai aceitar isso. Pode voltar a viver a sua vida. Deus se arrependeu do que Ele fez. Na verdade, Deus se envergonha de você. Ele poderia te usar, mas já que você errou, Ele não vai mais fazer isso. Mentiras. Mentiras que eu também escuto, mas que eu aprendi que não são a voz de Deus. Porque meu Deus não pensa assim sobre mim. Sabe o que o meu Deus diz? Eu amo você. Eu escolhi você. E eu desejo você. Não importa o que você fez. É isso que Ele me diz. Eu gosto sempre de ilustrar algo, porque isso me ajudou a quebrar totalmente as mentiras do Satanás sobre a minha vida. Sabe, Deus tem uma visão. Deus é soberano, amém? Ele é soberano. Deus é eterno, amém? Deus é onisciente, amém? Deus é onipresente, amém? Amém. Deus, totalmente soberano, onisciente e onipresente, sabe de absolutamente todas as coisas que vão acontecer no meu e no teu tempo de vida. Todas as coisas. Não perde isso. Ele sabe de tudo o que vai acontecer. E aí, se eu fosse como Deus, e eu começasse um relacionamento com o Alan hoje, e eu soubesse que quando nós completássemos 10 anos de casado, ele ia me trocar por outra mulher, você acha que eu ia querer me casar com ele? É claro que não. Mas Deus, quando chamou você, quando Ele te escolheu, Ele sabia que dali 3 anos você faria o que fez. E sabia mais que dali 7 você faria algo até pior do que fez com 3 anos. E Ele não mudou de opinião ao teu respeito. Porque Deus não muda. Isso é verdade. Esse é quem Ele é. Sabe o que acontece quando a gente erra? O nosso entendimento fica totalmente bagunçado e balançado. E a gente pensa, puxa vida, peguei Deus de surpresa. Acho que Ele não sabia que eu ia fazer o que eu fiz. Que mentira! Sabe, existem 2 diferenças que eu quero que você saia desse lugar entendendo totalmente: rebeldia e imaturidade. Imaturidade. Não, vamos começar pela rebeldia. Rebeldia é você não desejar obedecer ao Senhor. Não desejar se submeter, não desejar ter Ele dentro de você, não desejar, isso é rebeldia. E a ira do Senhor está naturalmente sobre isso, sobre esse não desejo de fazer algo. Mas na imaturidade, você está andando e você cai, mas no seu coração há um desejo desesperado de obedecer ao Senhor. E sabe o que Deus faz? Ele não vê a tua performance, Ele não vê o que tu errou, o que tu acertou.
Deus não faz isso. Ele olha para esse desejo. Ele olha para esse desejo de amá-lo e obedecê-lo. Ele olha para esse desejo de não ter feito o que você acabou de fazer. É para isso que ele olha. É nisso que ele põe a atenção dele. E ele faz só uma pergunta: você se arrependeu? E se no seu coração existe o desejo de amá-lo em obediência, então sim, há graça estendida sobre você. Há perdão disponível para você. Porque Deus vê o coração. Mas Roberta, eu era líder na minha igreja, eu recebo muitas mensagens assim. Eu era líder da minha igreja e eu pequei feio com a minha namorada. E ninguém mais me dá valor, ninguém mais me dá moral. Sabe de uma coisa? E daí? E daí que as pessoas não dão mais moral para você? No seu coração há arrependimento? Você deseja fazer o que faz? Não, eu não desejo. Então vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Deus se agrada do pecado? Não, Ele não se agrada do pecado. Mas Ele olha no coração humano o desejo de obedecê-lo e amá-lo assim. E é sobre isso que Ele sorri. E ainda que você o ame na sua imaturidade, Ele sorri sobre isso. Existe uma música linda que ela diz assim: você viu coragem quando eu tive medo, encontrou verdade em mim no engano que eu vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Deus só quer a verdade que tem dentro de você, ainda que pareça pouco, ainda que seja pouco. Ele só quer isso. Deus é tudo que eu tenho. É sobre isso que Ele sorri. Esse é o desejo dEle. Sabe, o teu amor por Jesus é a herança de Deus para Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, eu não tenho tempo para entrar nisso. Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. E é bíblico que o teu amor voluntário por Jesus é herança dEle. Então, isso significa que Ele vai ter a recompensa do seu penoso trabalho. Que Ele vai ter isso. E que, na verdade, às vezes Ele já tem isso. E vai ter muito mais. Amém? Uma última coisa, antes de terminar. Sabe, quando Satanás se rebelou, ele levou 1/3 do céu com ele. E Jesus não se fez anjo para redimir os anjos. Eu acho que por isso que ele é tão recalcado. Porque um homem pecou e toda a humanidade caiu. E aí ele se fez carne por todos esses. Chega de mentira. Chega de pensar que Deus não te quer. Chega de pensar que a tua pureza não tem mais jeito. Chega de pensar que você é escravo do vício. Chega. Isso não é verdade sobre você. Porque Deus olha para você e vê beleza. Porque um olhar seu na direção de Jesus arrebata o coração dele.